Luan, eu gostaria de encaminhar agora uma pergunta do historiador, feita pelo historiador e ativista político Paulo César Ribeiro, que ele dirigiu a você. O Paulo é responsável pelo programa Resistir Sempre, no canal da TV Resistência Contemporânea. Boa noite, Luan. Eu quero fazer uma pergunta a você para os nossos telespectadores compreenderem um pouco melhor, concretamente, quais são as características desses últimos governos que o Brasil teve, não? Está tendo o governo do Temer e o governo do Jair Messias Bolsonaro. Como é que a gente poderia ver aí neoliberalismo, ultraliberalismo ou aquilo que alguns chamam de anarcocapitalismo? Como é que é a presença do Estado e como é que é o laissez-faire, o deixar mesmo por conta do mercado, né, a atuação dos agentes econômicos em prejuízo da maioria da população? Muito importante a pergunta, Paulo César. É fundamental a gente olhar para o neoliberalismo, enfim, ultraliberalismo, anarcocapitalismo, enfim, as suas relações e a influência em termos de política econômica no Brasil. Quando a gente olha para o governo Temer, aquele contexto representou um contexto de transição, preparou a base de muitas reformas econômicas que hoje em dia o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, principalmente, então, buscam avançar. Reforma administrativa, reforma tributária. Muitas dessas reformas já vinham sendo alertadas e formuladas e defendidas no âmbito dos institutos liberais. Inclusive, muitas pessoas vinculadas aos institutos destinam muito dos créditos para a figura do Temer. E fazem isso, inclusive, como uma forma de romper agora com a figura do Bolsonaro, esse mesmo candidato que eles apoiaram lá nas últimas eleições presidenciais. Já o governo Bolsonaro, a representação do governo Bolsonaro é um momento no qual se tem a ascensão de pessoas vinculadas a esses institutos liberais no seu governo, principalmente na equipe econômica. E para falar disso, então, só para ter uma ideia, assim, quando a gente olha para um dos ministros da educação durante o governo Bolsonaro, foi o Ricardo Vélez. Ricardo Vélez, ele é um dos membros do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Quando a gente olha para o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele é fundador do movimento E Direita Brasil, uma das organizações que apoiou lá o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E ele foi ministro do Meio Ambiente. E quando a gente olha para o Ministério da Economia, é a figura do Paulo Guedes, um dos fundadores do Instituto Milênio. E aí quem apresentou o Paulo Guedes para o Bolsonaro, e é muito importante comentar isso, foi o empresário Winston Ling. O Winston Ling, ele foi colega do Paulo Guedes na Universidade de Chicago, e até pedi para o Rubens se puder subir a minha apresentação, que aí eu vou mostrar alguns dados em relação a isso. A sua imagem congelou em alguns minutinhos, em alguns segundos, mas descongelou rápido. Não aconteceu algumas vezes, tá? Mas está perfeito. Tá. Perfeito. Ok. Então, quando a gente olha para a relação que se constrói ali entre Bolsonaro e Paulo Guedes, o Winston Ling foi fundamental. É ele que apresenta o Paulo Guedes para o Bolsonaro, ele que faz essa ponte. Inclusive, em uma entrevista, o Winston Ling, ele comenta um pouco de que forma ele teceu, de que forma ele estabeleceu esse contato entre Paulo Guedes, entre o liberalismo de uma forma geral, inclusive, com a figura do Bolsonaro. E ele destaca em uma entrevista que eu vou ler aqui para vocês. Em 2018, essa entrevista. Quando eu encontrei pela primeira vez, em 2016, dei 2 livros sobre o liberalismo. A Lei, de Frederico Bastiat, e 6 lições de Landon von Mises. Eu vi a movimentação do Bolsonaro e senti que ele tinha popularidade, que tinha chance de ser presidente. Sou do tipo que gosta de se aproximar das pessoas e evangelizar sobre o liberalismo. Eu acreditava que, se ele tivesse alguma chance de ser presidente, era hora de começar a pensar no programa econômico e organizar um grupo de conselheiros com empresários e economistas liberais. E esse é o caso do Paulo Guedes, essa aproximação do Paulo Guedes em relação ao Bolsonaro. A própria Atlas Network, lá no ano de 2019, no relatório do seu Centro Regional para a América Latina, fala um pouco sobre essas movimentações, sobre a representação na perspectiva deles do Bolsonaro para o Brasil, destacando:
Jair Bolsonaro ganhou a presidência do Brasil usando uma fórmula populista clássica e com retórica feia que não conquista fãs entre a comunidade liberal clássica. Para seu crédito, no entanto, sua equipe econômica tem sido excelente no avanço da reforma da Previdência, desencadeando o crescimento econômico por meio da desregulamentação e privatizando a Eletrobras, a maior empresa de serviços públicos da América Latina. Esse conjunto de alianças, de proximidades entre pessoas vinculadas ao movimento liberal, caso, por exemplo, dessa relação entre Paulo Guedes, essa proximidade que ele já tinha, o Paulo Guedes e o Winston Ling, é fundamental, então, para a gente entender os reflexos disso na composição da equipe de governo Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro, na equipe econômica coordenada, dirigida sobre a figura do Paulo Guedes. O Winston Ling, essa figura que apresenta o Paulo Guedes ao Bolsonaro, nas últimas semanas, salvo engano, através do Twitter dele, ele acabou escrevendo a seguinte frase, que eu acho muito interessante de trazer aqui. Ele destaca: nós precisamos de mais desigualdade, não menos. Parafraseando uma frase, uma defesa do Mises, que o Mises escrevia: a desigualdade impulsionada pelo mercado é a fonte de progresso. São essas pessoas, esses especialistas vinculados aos institutos liberais, pessoas-chave para entender a consolidação dos institutos e do neoliberalismo no Brasil, que influenciam e acabam ressoando na composição do governo Bolsonaro. E aí eu listo aqui uma série de nomes, assim, a partir dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, foi possível perceber um total de 16 dirigentes dos institutos liberais que atuam ou já atuaram no governo Bolsonaro, destacando-se aqueles com vínculo com o Instituto Milênio, visto que o Paulo Guedes é um de seus fundadores, mas também pessoas vinculadas aos Estudantes pela Liberdade, sendo que o principal exemplo aqui, para além do Winston Ling, que também tem relação com Estudantes pela Liberdade, mas em termos de atuação no governo Bolsonaro, eu destaco o nome do Gianluca Lorenzon. É ele que posteriormente vai formular aquilo que se tornaria a MP, a Medida Provisória de Liberdade Econômica. E aí outros exemplos que são extremamente interessantes Salim Matar, ex-secretário de privatizações do governo Bolsonaro, vinculado ao Instituto Milênio, Instituto de Formação de Líderes de Minas Gerais. É o exemplo do Gianluca, como eu comentei anteriormente, e uma série de outros exemplos, Adolfo Salcida, dentro da equipe econômica do Paulo Guedes. E essa rede, ela acaba demonstrando as seguintes informações. Em azul, a gente tem o nome das pessoas vinculadas com a atuação na equipe econômica, no Ministério da Economia. Outros nomes vinculados a outros setores. É o caso, por exemplo, do Ricardo Vélez, com a atuação enquanto ministro da Educação, Ricardo Salles, enquanto ex-ministro do Meio Ambiente, enfim, são alguns exemplos. E quando a gente olha na prática, Rubem e Paulo César, quais os reflexos disso em termos de medida, de políticas no governo Bolsonaro, eu trago aqui 2 exemplos. Um deles é, como eu havia comentado, a Medida Provisória de Liberdade Econômica, arquitetada a partir da figura de Gianluca Lorenzon, um de seus principais formuladores. E é interessante comentar, o próprio Alejandro Schaffer, que foi presidente da Atlas entre 91 e 2017, esse argentino, ele fala que para ele foi uma das melhores medidas que ele já viu e avaliou, e acaba, inclusive, elogiando a figura de Gianluca Lorenzon, apontado por ele enquanto membro mais ativo da administração Bolsonaro na divulgação dessas reformas para o público. Inclusive, teve uma reunião em 14 de agosto de 2019, antes da implementação dessa medida provisória, que ela foi implementada a partir do governo Bolsonaro. Essa reunião contou com um total de 14 dirigentes vinculados a esses institutos liberais. E essa rede de relações, ela mostra um pouco quais seriam esses indivíduos ali. Para além dos indivíduos vinculados à equipe econômica, tem a figura de Rodrigo Marinho, José Ascioli, Adriano Paranaíba, Sérgio Lamy, Hélio Pepe, um conjunto de empresários que são vinculados aos institutos liberais. Esse é um exemplo muito importante para entender os reflexos, o resultado que se tem em termos de política, algo mais palpável. E outro exemplo é no campo da educação, denominado Liberais pela Educação, uma proposta que foi intermediada pelo Winston Ling e pelo Camilo Borner. Camilo Borner, ele é líder do Livres e foi candidato a prefeito da cidade de Canoas pelo Partido Novo. Um conjunto de propostas de cunho liberal que foram entregues para os deputados Marcel Van Hatten, para o deputado Kim Kataguiri, e posteriormente, naquele contexto, lá ainda na época, entregues na mão de Ricardo Vélez e do Bolsonaro. Além disso, esse documento ele contou com apoio e suporte de especialistas vinculados aos institutos liberais,
nomes como Adriano Janturi, do Mises, Roberto Rachelski, do Instituto dos Empresariais e Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul, Rodrigo Marinho, vinculado ao Instituto Mises. E dentre as propostas que eu queria trazer, que eu queria comentar com vocês desse documento, algumas delas são vincular o acesso ao ProUni e SISU a um exame promovido por organizações privadas, substituir o Enem por exames privados por adesão, desregulamentar o mercado de educação básica, permitindo modelos alternativos de prestação de serviços educacionais, desde microescolas, professor empreendedor, homeschool, e desregulamentar provas especiais e direitos de alunos do ensino superior, entre outros. Ou seja, é um grande esforço, Rubem e Paulo César, em desmantelar aquilo que a gente tem como uma das nossas principais conquistas no Brasil, o ensino público, gratuito e de qualidade. Esse documento ele vai muito nessa direção.